Ele foi considerado o caçador mais fraco da humanidade quando portais misteriosos surgiram por todo o mundo. Mas tudo muda quando em uma missão dentro desses portais, ele acaba morrendo e voltando com o poder de controlar sombras e subir de nível. Quando Jin-Woo retorna ao quarto de sua mãe, ele revisita a lista dos ingredientes necessários para criar o Elixir da Vida. Ele olha para sua mãe e menciona que talvez possa ajudá-la a se recuperar da doença que a deixou em coma. Apesar de não possuir todos os 3 ingredientes essenciais para fazer o Elixir, ele já sabe onde ir. Entretanto, Jin-Woo está ciente de que ainda não está pronto para entrar no castelo demoníaco, já que seria facilmente derrotado. Por causa disso, ele decide que precisa aumentar seu nível para se tornar mais forte. Após isso, ele conversa com Jin-Ho e se oferece para participar das 19 raids juntos, mas com a condição de que somente os 2 podem entrar. Confuso, Jin-Ho informa que portais de Rank C requerem no mínimo 8 membros para que possam entrar. E já sabendo disso, Jin-Woo explica que eles podem contratar pessoas para atingir a cota mínima, como o grupo de Huang fazia. No entanto, Jin-Ho ainda está preocupado com o risco envolvido, mas Jin-Woo argumenta que se eles fizerem as raids sozinhos, poderão completá-las sem nenhuma vítima, e com isso, podem impressionar o pai dele. Dessa forma, Jin-Ho concorda em seguir o plano e se compromete a organizar os membros extras necessários para o portal. Enquanto isso, Cha-Haen continua seu treinamento até ser abordada por um homem que lhe entrega seu cartão de contato. Após isso, vemos Jin-Ho com seu pai, que explica sobre os portais que começaram a aparecer há mais de uma década. Esse evento acabou causando uma mudança drástica no mundo, afetando a infraestrutura, economia, mídia e até a política. Na infraestrutura, tornou-se impossível operar eficientemente sem os recursos obtidos nas dungeons. E os únicos capazes de obter esses recursos vitais são os humanos que com a aparição dos portais despertaram com poderes, sendo chamados de caçadores, que são supervisionados pela Associação de Caçadores, uma instituição estatal. Essa associação classifica os caçadores por ranks e supervisiona suas atividades de perto. Além disso, ela gerencia os portais que são leiloados e lida com as Dungeons Breaks. Ele também diz que a maior parte dos recursos das dungeons é coletada pelas guildas, que muitas vezes têm grandes empresas como clientes. Devido à sua aquisição significativa de itens das dungeons, as guildas se tornaram altamente lucrativas. Entre elas estão a Guilda do Tigre Branco, os Ceifadores, a Guilda Fame e a Guilda dos Cavaleiros, que são as maiores do país. Na realidade, essas guildas detêm um monopólio sobre os lucros provenientes das dungeons. Para ele, essa situação está errada e precisa ser alterada, pois considera que tais recursos são de grande importância para ficarem exclusivamente nas mãos dos mercenários. Assim, eles acreditam que estarão fazendo um grande favor ao mundo ao contribuírem para o fim desse monopólio. O pai dele então declara que a criação da sua própria guilda será fundamental para realizar esse plano. E apesar de Jin-Ho concordar com seu pai, ele está ciente de que contratar um caçador de Rank S é uma decisão extremamente arriscada. Voltando ao protagonista, ele percebe que não adianta mais continuar os exercícios, pois o sistema parou de contabilizar. Sendo assim, ele reflete sobre como obter uma chave rara igual da última vez, e pensa que a caixa de loot aleatória comum pode conter uma chave para uma dungeon instanciada como antes. Mas ao usar a caixa, ele recebe uma cartela de bingo, que para piorar ainda está usada. E andando pela cidade, Jin-Woo diz que do jeito que seus atributos estão mais altos agora, usar apenas 3 pontos em seus status não será o suficiente para mudar coisa nenhuma. Ele diz também que queria subir de nível de forma eficaz, mas precisa esperar Jin-Ho com as dungeons de Rank C. Nesse momento, ele se lembra que ainda pode enfrentar a centopeia na zona de penalidade. No entanto, Jin-Woo se questiona se realmente tem poder suficiente para derrotá-la, e se isso vai garantir a ele mais pontos de experiência. De repente, Jin-Woo recebe uma notificação dizendo que há pessoas procurando por caçadores para um portal de Rank D. Decidido, ele opta por se juntar a esse grupo. Mesmo que não possa enfrentar desafios sozinho, sabe que essa é uma oportunidade melhor do que nada. Enquanto isso, o Sr. Song descansa com seu aluno após um treino, mas logo ele também recebe a mesma mensagem de convocação de emergência para dungeon, mas ele diz que caçadores de rank baixo só são chamados para coisas pouco piores do que ir na padaria, demonstrando sua insatisfação. Seu aluno sugere que ele se aposente e ele concorda, reconhecendo que um velho como ele e ainda sem um braço seria inútil, aceitando que seus melhores dias já passaram. Mesmo assim, sente o desejo de contribuir para a sociedade até o fim. Enquanto isso, a esposa de King pede que ele repense sua carreira como caçador, pois ela está preocupada com os perigos, especialmente depois de muitas mortes na última missão em que ele esteve. Porém, diz para ela que não pode desistir agora, e o motivo é o futuro das filhas, que precisam de dinheiro para os estudos. E para tranquilizar a sua esposa, ele explica que a associação não manda caçadores de rank baixo
para dungeons perigosas, e aquela dungeon dupla foi uma exceção. Enquanto isso, Baek entra no escritório de Choi reclamando de sua entrevista, pois só perdeu tempo com ela. Mas Choi ironiza dizendo que ele deixou uma boa impressão com suas respostas profundas. Nisso, Baek diz que não está ali para ouvir bajulações baratas, e fala para ele dizer logo o que ele quer. Então, Choi afirma que tem algo que ele deve saber. A construtora Yujin está pronta para inaugurar a sua própria guilda, mas ele diz que já sabia que eles estavam tentando mexer os pauzinhos em segredo, e que também ouviu rumores sobre eles tentarem recrutar membros de sua guilda. Choi responde a Baek que no fim só desperdiçou o tempo dele, mas Baek diz para Choi parar com as palhaçadas e ir direto ao ponto, porque Choi já sabia que Baek sabia. Meu Deus, que confusão. Mas antes que ele responda, a cena muda para Jeon-hee, que está conversando no telefone aparentemente com sua mãe, mas ela responde tudo completamente desanimada. Mas quando sua mãe pergunta se ela não está atrapalhando os outros enquanto caçadora e diz que ela deveria voltar para casa e ajudar na loja, Jeon-hee se exalta e grita com ela, dizendo para ela parar de se meter na vida dela, desligando o telefone logo em seguida. E estando abalada com a pergunta, Jeon-hee se questiona se não está mesmo atrapalhando e relembra de Jin-woo sempre tentando ser mais forte, motivando ela a dizer para si mesma que vai tentar só mais um pouco. E quando ela se levanta e sai, a mesma notificação que Jin-woo e o Sr. Song receberam aparece no celular dela. Após isso, vemos Cha Ha-en indo até Choi avisar que enquanto treinava foi abordada por um olheiro da construtora Yujin, dizendo que aparentemente eles começando uma guilda e queriam ela como mestre de guilda. E como ela estava contando tudo isso a ele, Choi presume que ela recusou, e ela confirma que sim. Mas antes de sair, ela comenta que passou por Baek, o líder da guilda Tigre Branco, e então pergunta sobre o que eles estavam conversando. Com isso, vemos um flashback de Baek pensando sobre o que conversaram, onde Choi pergunta o que ele acha sobre a ilha de Jeju. E no que Baek questiona o motivo da pergunta, Choi responde que desde a raid fracassada, a ilha está isolada e só é feito reconhecimento pela costa ocasionalmente. O povo recebe uma única atualização sobre o estado da ilha anualmente, e as pessoas estão tentando esquecer o terror que aquele lugar representa. E nesse momento, Choi fala que por mais comuns que tenham se tornado, ou o quanto ele tem sido bajulado como arma definitiva da humanidade, ele diz que nunca vai esquecer do que aconteceu lá e que num futuro próximo pretende finalizar a raid naquela ilha. E que para isso acontecer, ele precisa que Baek e os outros líderes também estejam dispostos, dizendo que eles obter força, reunir aliados e a influenciar a opinião pública. E Baek entende que foi por isso que ele marcou a entrevista e está treinando novos caçadores. Além disso, Choi pergunta se ele também não teria motivo, já que ele deixou algo naquela ilha. E enquanto Baek está no bar refletindo, vemos ele relembrando a morte de um companheiro e citando o nome de um outro. Após isso, a cena muda para uma sala escura, onde um senhor completamente acabado está implorando dizendo que eles precisam morrer. Mas o anime só deixa esse clima de mistério. E logo vemos Jin-woo dizendo à sua irmã Jin-ah que está saindo, levando ela a perguntar se ele vai trabalhar até no feriado, comentando que ele vive ocupado agora. Ela fala também que ele sempre voltava machucado e ficava hospitalizado se recuperando, e pergunta se essa mudança toda é resultado do treinamento dele, com Jin-woo respondendo que de qualquer forma, agora ele consegue manter um padrão de vida mais estável. Depois disso, ele sai de casa e vemos o Sr. Song caminhando, pensando que por não ter despertado com um poder físico, e sim com magia, as artes marciais que ele dedicou décadas são inúteis contra os monstros mágicos das dungeons. E nesse momento, ele se surpreende com Jin-woo na rua e pergunta se é ele mesmo, dizendo alegre que não imaginaria que encontraria ele assim, se perguntando onde está aquele rapaz com uma postura gentil, perguntando como ele mudou tanto em tão poucos meses. E mais que isso, ele questiona se ele não tinha perdido uma perna, com Jin-woo respondendo sem jeito que quando acordou, ela só estava lá. Nisso, Song fala que devia ter um healer de rank alto na equipe que foi resgatar ele. E enquanto eles caminham, o Sr. Song diz que foi chamado pela associação, então deve ser urgente. E assim que chegam no portal, reencontram todos os membros sobreviventes da dungeon dupla. E todos ficam surpresos. Especialmente Jeon-hee ao rever Jin-woo, mas Kim e o outro carinha escondem seus rostos com vergonha. Ao ver isso, Song pensa que isso era esperado, já que naquele dia, eles sacrificaram Jin-woo para poderem escapar. Enquanto isso, Jeon-hee pergunta se é mesmo o Jin-woo, dizendo que ele parece outra pessoa, comentando que ele está mais alto e está com a pena novamente, e dizendo que ele realmente estava bem quando ela foi visitá-lo no hospital. E antes que ele possa perguntar sobre isso, um carro estaciona no local. E logo sai 3 criminosos que começam a falar merda pra garota, mas o supervisor de cabelo roxo manda eles calarem a boca dizendo que não saíram a passeio. Então, Song questiona a secretária que veio com ele sobre o que isso significa, e ela informa que esses prisioneiros são caçadores substitutos que atuarão com eles hoje. Obviamente, o Sr. Song fica indignado perguntando
perguntando se vão lutar ao lado de criminosos, e ela explica que eles estão ali para reduzirem suas penas. Ela também informa que Kang Tae-shik irá com eles, e sendo ele um rank B, ele deve ser capaz de lidar com 3 criminosos de rank C tranquilamente. Vendo a situação, Jin-woo não acha isso uma boa ideia, e diz para Jeon-hee que é melhor ela ficar de fora dessa raid. Ela então pergunta se ele irá, e ele diz que sim, levando ela a ficar determinada a ir também. Com isso, o carinha de cabelo roxo se apresenta a eles e pergunta quem irá liderar a raid, e Song pergunta a Jin-woo se ele se importa dele liderar. E quando ele diz que não tem problema, Song curva sua cabeça e agradece, dizendo que naquele dia 7 pessoas morreram por causa dele, mas que graças a Jin-woo, 6 pessoas sobreviveram, dizendo em nome dos outros 5 que é grato a ele de coração. Jin-woo pede para ele erguer a cabeça, e após isso, o episódio termina com eles prestes a entrar no portal. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.